As reflexões de outubro deseja provocar em nós um desejo e uma necessidade de termos um tempo para Deus. Chamamos esse tempo de tempo devocional e eu espero que essa provocação possa gerar em nós um desejo, uma fome, uma necessidade e também um foco de podermos crescer e aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Deus Pai. Hoje a nossa reflexão está em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, que vai nos dizer assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus faz uma grande reprimenda aos fariseus, questionando a hipocrisia deles por não entenderem o espírito da lei e por isso trariam muitos pesos ao povo. Questionaram o não uso da tradição pelos discípulos de Jesus, mas Jesus rejeita o questionamento deles, afirmando que a tradição não poderia ser maior que o mandamento de Deus. Nossa religiosidade não pode ser maior que Jesus. Não pode ser maior que a palavra de Deus. Jesus os repreendeu severamente, e inclusive chamou-os de hipócritas, falsos, cuja religiosidade tornou a sua adoração falsa, cujo coração não referenda o que a sua boca fala. Jesus não cabe nas caixinhas eclesiásticas, nem em caixinhas pessoais que guardam a nossa religiosidade pequena, frágil e sem comprometimento de vida que ele nos pede. Quero aqui falar sobre esse assunto porque lá no diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, em João 4, ele vai dizer que o Pai busca os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus aqui está questionando toda uma prática religiosa que é muito comum hoje, que muitas vezes os nossos lábios honram, cantam, fazem todo o ritual, mas na realidade o nosso coração pode estar longe dele. E ele vai dizer que em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos humanos, quer dizer, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a manutenção de uma religião que está continuamente repetindo um erro que Jesus criticou quando ele falou que nós não deveríamos fazer a oração de tolos, culto de tolos, porque Deus não recebe esse tipo de oração, nem esse tipo de culto. E Jesus, então, está aqui repreendendo exatamente os religiosos por uma prática religiosa que ele repreendeu, ele rejeitou e que realmente Deus já tinha rejeitado há muito tempo. Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 1, ele vai estar dizendo que aquele culto que estava sendo realizado, Deus não aceitava. Não haverá adoração verdadeira sem que Jesus esteja entronizado em nosso coração. Enquanto a nossa adoração não referendar uma espiritualidade íntegra, que revele um coração cheio da presença de Jesus, quando imitamos a sua vida, as suas práticas, seremos como os fariseus, hipócritas. O que deve entrar em nosso coração são pensamentos, sentimentos transformados pelo poder e autoridade que o Evangelho produz em nossa vida. Precisamos nos libertar das raízes de uma adoração falsa, de uma religiosidade estereotipada, através do conhecimento da verdade
que só Jesus pode nos fazer conhecer, como ele realmente se revelou ali, a mulher samaritana, dizendo que nem era no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque o Pai estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Isso pode ser em qualquer lugar, contanto que os nossos lábios possam revelar a proximidade do nosso coração numa vida de proximidade, de profundidade, de comprometimento, de um relacionamento e de uma vida comprometida com Deus e com os ensinamentos de Jesus. O nosso coração, que segundo o mesmo Jesus diz que é um órgão enganoso, por isso o reino de Deus deve estar plantado em nós por Jesus, com a sua prática e também com os seus ensinamentos. Ser cristão é muito mais do que ser religioso. Ser cristão é muito mais do que ser parte de uma igreja, porque como cristãos precisamos revelar a face de Cristo através de nossa vida diária. Vivamos, pois, em Jesus e então o adoremos verdadeiramente, em espírito e em verdade, vivendo uma vida como ele realmente viveu e ele nos ensinou a viver. Viva em Jesus e a sua adoração será verdadeira. Vivamos em Jesus e o nosso coração será puro e verdadeiro e os nossos lábios produzirão fruto de um coração contrito, comprometido, dedicado, que realmente tem o seu coração pautado na vontade, no conhecimento e no compromisso, no alto compromisso de caminhar com Jesus, como Jesus caminhou e como Jesus nos ensinou a caminhar. Essa é, pois, a reflexão de hoje, de que a nossa religião vá além do templo, vá além das aparências, vá além do que a nossa boca fala e que realmente as pessoas reconheçam a vida de Cristo em nós, porque, como diz Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Desejo uma ótima reflexão e um alto compromisso com Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém.